Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Morem Balahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil. Estamos aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a você que tem estado conosco diariamente, que nos acompanha, que Hashem abençoe a você e a toda a sua casa. Hoje já estamos na metade da semana, quarto dia da semana, e hoje nós faremos a leitura da quarta aliada Parashat Tzavi. Parashat Tzavi, quarta aliá. A leitura de hoje está no capítulo 8 de Levítico, Vaikra, capítulo 8, do verso 1 até o Passuque 13. Hoje nós estamos no dia 25 do mês de março do ano de 2026 e já estamos no dia 7 do mês de Nissan, 7 do mês de Nissan. Já estamos aí com apenas uma semana, porque na próxima quarta-feira, ao pôr do sol, que vai ser o dia 14, ao pôr do sol, nós estaremos celebrando nossa festividade de Pêssar, né? Então, conforme temos orientado, instruído, estamos aí no processo de limpeza da nossa casa, da cacherização, dos utensílios que vamos usar no jantar de Pêssar e também na aquisição do vinho Pêssar e também da matzá que estaremos consumindo na festa e também ao longo dos dias, que são 7 dias em que não comemos pão fermentado. Então hoje, quarto dia, nós faremos a leitura da quarta aliá. A você que hoje, dia 25 do mês de março, está completando mais um ano de vida, parabéns para você, votos de muitas felicidades, que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorah. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, o azeite da unção, o novilho do sacrifício de pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos, e reúne toda a congregação à entrada da tenda da reunião. E fez Moshe como lhe ordenou o Eterno. Reuniu-se a congregação à entrada da tenda da reunião. E disse Moshe à congregação: essas coisas que vão ver, ordenou o Eterno para fazer. E fez chegar a Moshe a Arão e a seus filhos, e os fez imergir na água. E pôs sobre ele a túnica, cingiu-o com cinto, o vestiu com o manto, e pôs sobre ele o éfode, e o cingiu com o cinto de adorno do éfode, e ornou-o com ele, e pôs sobre ele o peitoral, e sobre o peitoral os urim e os tumim, e pôs a mitra sobre sua cabeça, e pôs sobre a mitra, na parte dianteira, a lâmina de ouro, diadema de santidade, como ordenou o Eterno a Moshe. E tomou Moshe o óleo da unção, e untou o tabernáculo, e tudo que estava nele, e santificou-os, e aspergiu com ele sobre o altar sete vezes, e untou o altar e todos os seus utensílios, e o lavatório e sua base, para santificá-lo. E derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e o ungiu para santificá-lo. E fez chegar a Moshe aos filhos de Arão, e fez-lhes vestir túnicas, cingindo-os com cintos,
e amarrou-lhes as tiaras, como ordenou o Eterno a Moshe. E foi até aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, ve'hayu lanu atah betorreinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. A quinta, ou melhor, a quarta aliá da Parashat Tzav, ela segue falando sobre sacrifícios. Então, como nós falamos lá no Shabbat, o livro de Vaikra é um livro que fala sobre leis, fala sobre sacrifícios, né? Por isso nós comentamos que no judaísmo, a criança, ela não aprende, ela não estuda o livro de Gênesis quando ela, a partir dos seus 5 anos de idade. Ela não estuda o livro de Gênesis, que fala sobre a criação. Ela não estuda o livro de Shemot e Êxodo, que fala sobre a nossa redenção. As crianças, a partir dos 5 anos, devem, como ensinamento do nosso povo, estudar o livro de Vaikra, Levítico. Por quê? Porque o livro de Levítico fala sobre leis. E as leis, uma vez que a criança é instruída na lei, ela saberá respeitar tanto os seus pais como também os próprio Deus, né? O próprio Deus, a criança vai respeitá-lo. Então, quando uma criança não é instruída na lei, ela não respeita nem o pai, a mãe, não respeita ninguém. E não respeita nem o próprio Deus. Por quê? Porque ela também não conhece, ela não foi ensinada. Como ela vai saber o que é mandamento se não for ensinada? Então, como a criança saberá respeitar os seus amigos, o seu pai, a sua mãe, se ela também não for ensinada? Claro que ela não vai respeitar ninguém. Então, há exemplo disso num outro contexto, mas é o que acontece, digamos, no Oriente Médio. Os países aonde são decretado ali, que são inimigos de Israel, as crianças, quando elas, a partir dos 3, 4, 5 anos, já é ensinada para elas matar judeu, matar judeu. Então a criança nasce com aquele ódio no coração. Então ela nasce e ela quer chegar àquela idade para, o quanto antes, pegar uma arma, um fuzil e ir lá matar o judeu. Por quê? Porque ela foi ensinada assim, e é assim que ela vai fazer. Então nós temos que ensinar os filhos, tanto no respeito para com Deus e também para o respeito para com o próximo. É o que nós falamos. O ponto principal do livro de Vaikra é o amor a Deus e o amor ao próximo. E isso só é possível por meio dos mandamentos, por meio da lei. Por isso que a criança é instruída já a partir dos 5 anos neste livro. Ela começa estudando o livro de Vaikra. Por quê? Porque o livro de Vaikra vai formar a personalidade e o caráter desta criança. Então, hoje, a quarta aliá, ela, voltando aqui ao nosso assunto, né? A quarta aliá, nós lemos o que a Torá nos diz, né? O Eterno disse a Moshe: pega Arão e seus filhos e suas vestes e o azeite da unção e o novilho dos sacrifícios, que mais?
sacrifícios do pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimo, e reúne toda a congregação à entrada da tenda da reunião. E fez Moshe como lhe ordenou o Eterno, e reuniu a congregação à entrada da tenda da reunião. Bom, algo muito importante, muito maravilhoso aqui, é saber o quê? Que esse ritual de purificação do sacerdote não foi feito escondido. Não foi feito apenas dentro de 4 paredes, sem a participação de ninguém. Pelo contrário, a participação do povo sempre foi constante, né? Então, lá no princípio, logo após o Eterno ter tirado o nosso povo da terra do Egito, 2 meses depois, o Eterno, por meio de Moshe, ele nos deu a Torá. A Torá, ela foi trazida por Moshe, e Moshe apresentou a Torá para o povo. E todo o povo que estava ao pé do monte conheceu a Torá. Então, esse dia da entrega da Torá não foi feito escondido. Não, o povo participou deste dia de Shavuot, o dia da entrega da Torá. Então, vários eventos que ocorreram dentro do nosso povo sempre teve a participação do povo. O povo sempre estava ali observando. Mais próximo, um pouco mais distante, como foi o caso do recebimento da Torá, eles não puderam ficar lá na frente lá bem próximo do monte, mas o lugar de onde eles estavam, eles viram, eles ouviram as vozes, enfim, né? Então a participação do povo sempre foi algo que aconteceu dentro dos eventos de sacrifício, de formação. Então, a participação do povo sempre foi constante em todas as ações estabelecidas pelo Eterno. O povo sempre participou, né? Então, desde o momento da entrega da Torá, na construção do tabernáculo e na apresentação do sacerdote. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Muitas coisas o povo não entendia. Claro, eles estavam ali vendo tudo aquilo ali, mas não entendiam, né? Não tinham aquele entendimento do que estava se passando naquele momento. Então, os nossos sábios dizem que muitas coisas o povo não entendia, pois estava além da sua compreensão, e foram simplesmente ordenados por Deus. Então, mesmo não entendendo, Deus queria que o povo estivesse ali, para que o povo visse, de fato, que aquela unção, aquele sacerdote que ali estava administrando ou estaria administrando o serviço, eram homens que Deus havia colocado. Então, a nós cabe o quê? Apenas obedecer. Cabe a nós também obedecer, e não devemos condicionar a nossa obediência às leis divinas. Ao contrário, devemos cumpri-las, porque o Eterno nos mandou, e devemos simplesmente aceitar, mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós não compreendemos na sua totalidade. Tem muitas coisas que às vezes a gente não entende, mas Deus mandou, Baruch Hashem, então eu vou fazer. É isso que eu venho falando ultimamente. É isso que eu venho falando. Deus mandou fazer, o Eterno determinou que é uma mitzvah, é um mandamento, o povo deve fazer, faça. Não questione,
Não questione o mandamento, não fique questionando. Porque se você ficar questionando o mandamento, você estará questionando contra o próprio Deus, tá? Mesmo muitos, às vezes nós também seguimos os mandamentos rabínicos, né? Ah, por que eu tenho que fazer isso? Porque os nossos sábios ensinaram assim, né? Nossos grandes sábios do nosso povo, homens com uma espiritualidade muito elevada, então eles nos ensinaram assim. Pronto, então vamos fazer também. Dá para fazer? Dá, vou fazer. Dá para fazer, eu vou fazer. E aí eu tenho que fazer na sua totalidade. Eu não posso fazer também pela metade, né? A gente tem que cumprir o mandamento, a lei, mesmo que seja uma lei rabínica, de acordo com o que os nossos sábios nos ensinam. Então, mesmo nós não entendendo, eu não posso ficar questionando, porque se eu ficar questionando aquilo que é ensinado, a pessoa não vai se achegar nunca. Ela não vai se achegar ao povo. Ela tem que simplesmente deixar os seus conceitos de lado, né? Ah, mas eu penso que é assim fica melhor. Não, esquece. Por isso, quando tinha um evento, Deus chamava o povo, ó, vem tudo para cá. Olha, vai ser assim, vai ser assim, assim. Alguém podia dizer, mas eu não concordo, não sei o quê. Mas não tinha o que questionar. Ah, mas eu não entendi. Calma. Não entendeu? Espere um pouco. Peça entendimento para Deus. Busque entendimento e você vai entender. Agora, não pode ficar questionando, porque você vai realmente trazer um problema muito sério para você. E isso não é bom, porque a gente sabe, já tem um histórico dentro do nosso povo, né? De homens que se levantaram contra a congregação, homens que se levantaram contra o próprio líder, Moshe, homens que questionaram aquilo que Deus falou, e isso acabou contaminando a comunidade e levando muitos para a sepultura, né? Então não é bom ficarmos questionando nem para nós mesmos e nem, Deus nos livre, né, de passar qualquer situação para a comunidade, porque isso pode gerar realmente um grande problema. Então cabe a nós obedecermos e não ficar questionando nada, né? Devemos cumprir as leis divinas, mesmo que não a entendemos. Ah, mas eu não entendo. Oh, você acha que o povo entendeu todas as leis quando Moshe leu ali? Você acha que o povo entendeu tudo? Não entenderam. Então, tinha uma dúvida, o que eles faziam? Iam conversar com Moshe. Tinha um problema, iam conversar com o líder da sinagoga, o líder do povo. Então é isso que tem que se fazer. Você tem alguma dúvida? Venha até a liderança, converse. O que for dito, está dito. Não precisa ficar questionando. Ah, mas o Moshe falou, o Rabino falou que é assim, mas eu também ainda não concordo. Não pode ser assim. Aí não pode. Aí é problema, né? Então, se você quiser ser considerado ou considerada uma pessoa religiosa, ou uma pessoa religioso, ou uma pessoa religiosa, deve vir buscar o conhecimento, né, da lei divina, se vestir, né, de modo discreto, tentar abolir de sua vida todas as más intenções que tanto o homem ou a mulher e andarem e se comprometer em dedicar
seus atos e pensamento as coisas puras e elevadas. Então, isso que a Torá, que nossos sábios nos ensinam. Certo? E vamos nos esforçar para que assim seja, né? Para a nossa elevação espiritual e também para a elevação espiritual de toda a comunidade. Que todos nós possamos crescer fisicamente e espiritualmente e que Deus nos abençoe grandemente. É isso. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Fique com Deus. Deixe o seu like, compartilhe o nosso canal e ajude a manter a nossa comunidade com as suas contribuições. A chave Pix é essa que aparece na tela, tá bom? Shalom, shalom, fique com Deus e Boker Tov a todos.